O evangelho de hoje está em Mateus 16, do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje vai falar da fundamentação da igreja. Depois da resposta de Pedro a Jesus, Jesus vai e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, é vontade de Cristo que nós caminhemos na igreja. Porque muitas pessoas dizem que não precisa ir à igreja, que ela faz suas orações em casa mesmo. E nesse evangelho está nos mostrando a importância de ir à igreja, porque a igreja foi o próprio Cristo que fundou em Pedro, nosso primeiro Papa. E a partir desse momento, Jesus dá toda a autoridade a Pedro de ser o líder do povo, porque Jesus sabia muito bem o que iria acontecer com ele em pouco tempo. Ele ia sofrer a sua morte, por isso precisava deixar alguém à frente da igreja. E o primeiro representante da igreja, escolhido pelo próprio Cristo, foi São Pedro. E o que é interessante, Pedro, líder da igreja, São Paulo era líder dos judeus que perseguiam a igreja. E São Paulo, que tinha o nome de Saulo, se converte ao cristianismo e também começa a seguir Jesus. Paulo começa a pregar em outros lugares, começa a pregar para os pagãos. Mas, em pouco tempo, ele sente a necessidade de se apresentar a Pedro, em respeito ao que Pedro era, o líder da igreja. Que isso possa nos trazer uma reflexão. Até São Paulo de Tarso, que era um oficial romano, que liderava, que tinha soldados às suas ordens, ele vai e se rende a essa escolha de Jesus. E São Paulo se apresenta a Pedro humildemente, dizendo: Aqui estou como servo desse Cristo que você serve e que você é o líder. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje nós possamos entender que a fundamentação da igreja está em Pedro. E outra coisa também, Jesus dá uma outra autoridade a Pedro quando ele diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. A importância de ter um representante de Cristo nesse mundo, e Pedro foi o primeiro representante de Cristo, com essa autoridade dada por Deus, de ligar ou desligar, de perdoar ou não perdoar. Foi a partir de Pedro que nasce a Igreja Católica, que vai ganhar esse nome um pouco mais tarde. E se você for se aprofundar em Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja que tem a doutrina mais próxima daquele povo é a Igreja Católica. E Pedro foi o nosso primeiro Papa, que morreu no ano 67, crucificado de cabeça para baixo. Depois de Pedro ter morrido em 67, quem assumiu foi São Lino, que foi Papa de 67 até 79. Depois, São Anacleto, de 79 a 92. Depois, São Clemente, de 92 a 101. E trazendo para os nossos dias os nossos últimos dois papas, Bento XVI
Assumiu em 24 de abril de 2005 e ficou até 28 de fevereiro de 2013, onde ele renunciou o cargo. Depois assumiu o Papa Francisco, que é o nosso Papa atual. Ele assume em 13 de março de 2013 e até hoje é o nosso Papa, o líder da Igreja Católica, o representante de Cristo, aquele que assumiu a função de Pedro. Hoje, o nosso Pedro é o Papa Francisco, aquele que está à frente dessa igreja fundada por Cristo, porque isso foi vontade de Cristo, que nós vivêssemos em unidade com Ele. Através do Papa, nós conseguimos viver essa união, pois Ele é o nosso representante. Que você, nesse dia de hoje, em que celebramos São Pedro e São Paulo, colunas da nossa Igreja Católica, possa tirar como exemplo a vida desses dois homens que deram sua vida pelo cristianismo, deram sua vida por Jesus Cristo. Um morre em 64, decapitado, e o outro morre em 67, crucificado de cabeça para baixo. Que nesse dia de São Pedro e São Paulo nós possamos refletir sobre a importância desses homens para a nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.